Sejam bem-vindos ao canal de Interpretações Bíblicas. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e trago para você alguns ensinamentos pela linhagem da hermenêutica, que tão somente traz as interpretações dos versículos bíblicos e textos. Aqueles textos difíceis que você não consegue compreender, definir, dentro desse canal eu trago as interpretações. Eu aproveito para lhe convidar para você acessar o nosso site, porque o nosso site é o jornal do nosso projeto missionário. Tudo que você precisa saber de todos os nossos trabalhos está no nosso site, www.missionariomarcelogomes.com. Aproveite e torne-se membro do nosso site. Esse canal e outros mais você vai encontrar Orando com Jesus, você vai encontrar Missionário Marcelo Gomes e Interpretação de Sonhos. Visite, tudo para acrescentar bênção para a sua vida, tá certo? Vamos para o ensinamento de hoje, em nome de Jesus Cristo. Dando sobre a volta de Jesus, ou a vinda de Jesus. Um assunto bastante polêmico, é um assunto que tem sido assim alvo de muitos debates e eu resolvi estar gravando essa nossa videoaula com esse tema. Por quê? Porque eu tenho observado muitas dúvidas concernentes a esse tema. E eu tenho observado também muitos argumentos infundados, porque na verdade, às vezes a pessoa pega carona num argumento de uma outra pessoa e às vezes pode estar errado. Infelizmente, a gente está propenso a esbarrar com esse tipo de questão. Então, eu observando isso, eu falei, opa, é um gancho, Deus está me tocando já, para que eu possa gravar uma videoaula com esse tema. E eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedor para você. E eu quero fazer uma observação. Não entre nesse mérito. Por quê? Porque é um assunto bastante difícil, a não ser que você domine a escatologia bíblica, que você seja perito nessa área, tá? Porque se você não souber, não entre, porque é um assunto bastante delicado. Eu estou usando a hermenêutica, a ferramenta da hermenêutica, e vou entrar também na escatologia bíblica, uma pequena ramificação da escatologia bíblica para abordarmos sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Eu quero convidar você para você pegar o teu exemplar bíblico, pega a sua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel, tá? No capítulo de número 9, os versículos de 19 ao 27. Serão os versículos que nós estaremos meditando nessa nossa videoaula de hoje, tá? Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e põe as mãos à obra sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Enquanto estava eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o meu pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oblação à tarde, ou seja, da tarde. Ele mesmo me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, eu vim agora fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados,
e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe haverá 7 semanas e 72 semanas, com praças e tranqueiras, e se reedificará, mas em tempos angustiosos. Versículo 26 e último. E depois de 72 semanas será cortado ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Versículo 27 último. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Pois bem, essa questão do livro do profeta Daniel, o capítulo de número 9, nós lemos alguns versículos do 19 ao 27. Primeiro, é um livro escatológico, tá? Ele aponta para os acontecimentos vindouros e ele trata sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? E ele vai tratar acerca aqui de números, tempos, eras, e é necessário que você venha buscar a interpretação, porque senão você não vai entender o livro de Daniel. Por isso que eu falei no início que a escatologia, em apreço, ela é muito delicada, ela é muito complicada de se entender. Então, se você for manusear, olha, seja perito, seja um conhecedor da escatologia, porque senão você pode esbarrar no perigo de estar retransmitindo algumas informações que a Bíblia ela não está ressaltando, tá? Ela não está te dando respaldo. Pois bem, nós vamos falar o quê? As 70 semanas de Daniel. Fala assim, as 70 semanas de Daniel são semanas, você precisa entender isso, porque o teu raciocínio vai ser tudo em cima disso. Se você não entender isso, a sua mente vai embolar, tá bom? Então, são 70 semanas de anos. Então, isso é um calendário profético e é um calendário bíblico. Eu vou fazer algumas analogias aqui, ou seja, algumas comparações com o calendário profético e bíblico e também com o nosso calendário, para que a gente possa ter assim um entendimento mais claro acerca dessa matemática escatológica, vamos dizer dessa forma, tá? Então, em primeira instância, você precisa saber, são 70 semanas de anos e não de dias, para você poder compreender. Vamos prosseguindo aqui. O total de anos são 7. Então, são 7 semanas, né? Então, vamos calcular aqui. Ela vai transformar em 7. Você tem que pegar o número 70, você tem que multiplicar pelo número 7 e você vai encontrar o resultado de 490 anos. Ou seja, é a totalidade dessas 70 semanas de anos de Daniel, tá certo? Isso para você entender. Nós vamos aqui aplicar esses 490 anos no calendário bíblico e profético. Você vai encontrar aqui com um total de cerca de 176.400 dias. Eu sei que assim, em primeira instância, pode estar sendo um pouco complicado, meio difícil de absorver, de entender, mas eu vou aqui me entregar
nessa interpretação, essa videoaula, para que você possa assim entender o máximo possível, porque eu sei que é difícil, e é difícil de compreender. Eu quero ser assim o mais claro, o mais assim transparente possível para você entender. Vamos prosseguindo aqui. O início das 70 semanas, né? É um decreto para reedificar os muros de Jerusalém. Então você precisa saber o período que deu-se o início das 70 semanas de Daniel, tá? Você pode aqui conferir no livro do profeta Neemias, o capítulo 7 e os versículos 7 e 8. Diz assim, ó: disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei. Algumas interpretações diz jardim, tá bom? Para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então o livro de Neemias, no seu capítulo de número 2, esses dois versículos que nós acabamos de ler, o 7 e o 8, para você aprender, dar-se-á início às 70 semanas profética, escatológica do livro de Daniel, que também te leva a sua autoria. Então nós podemos dizer também de Daniel, tá bom? Prosseguindo aqui, o início das 69 semanas. Nós colocamos aqui, no capítulo 2 de Neemias, o início das 70, no início da 70, ou seja, primeiro, tá? Até a 69ª. Agora nós vamos para o início da 69ª semana. Você encontra ainda no livro do profeta Neemias, o capítulo 2, versículo 1, que ele diz assim, ó: sucedeu, pois, no mês de Nisan, tá bom? Esse calendário aqui dos antigos, tá bom? Calendário de mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. Aqui, nós estamos no início da 69ª semana, tá bom? É o início. É no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, tá bom? Que é num período do nosso calendário, no mês de março, tá? No ano de 445 antes de Cristo. Porque você tem que compreender que todo esse plano profético e escatológico, ele trabalha em cima de datas. E é necessário que em cima dessas datas escatológicas, você venha trabalhar com a matemática, porque é necessário que haja cálculos para que você entenda. Então você vai pegar 70 semanas de ano, você vai pegar as semanas, você vai pegar os anos, você vai pegar os dias e vai pegar também o calendário. Então você observa aqui, do mês de Nisan, aonde inicia-se a 69ª semana de Daniel, no ano, cerca do ano de 445 antes de Cristo. Aqui é o início da 69ª semana. Aí você vai, para que possa esclarecer a tua matemática, tá? Para que você possa fazer o teu cálculo, as 7 semanas equivalem-se a 49 anos. As 70 semanas, 490 anos. Como eu falei anteriormente, nós vamos trabalhar em cima dessa matemática profética e escatológica, para que nós venhamos chegar até a 70ª, que é a principal, ao qual nós vamos abordar o assunto sobre a volta ou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? 7 semanas igual a 49 anos é o período da reconstrução do templo de Jerusalém, o período que deu-se
da reconstrução do Templo de Jerusalém. Demorou 7 semanas, que está contido nessas semanas de Daniel, essas semanas proféticas. Então, de todas essas semanas, 7 semanas, que foram 49 anos, deu-se o período da reconstrução do Templo de Jerusalém. Eu tenho aqui uma base bíblica para a tua edificação, para o teu conhecimento, em Daniel capítulo 9, versículo 25. Ele diz assim, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, que é Jesus, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, que durou cerca de 49 anos, para o teu conhecimento bíblico, escatológico e profético. Vamos lá. Esse primeiro período de duração de 7 semanas é igual a 49 anos, tá certo? Que se inicia com um decreto para a reconstrução dos muros do templo em 445 antes de Cristo, tá? É o calendário bíblico antes de Cristo, que ele vai apontando, ele vai diminuindo o calendário, que ele vai diminuindo até chegar à vinda de Jesus. Aí inicia-se um novo calendário, tempo da graça, tá entendendo? Então você observa que o calendário do Antigo Testamento, ele vai diminuindo os anos. Inicia com Jesus no tempo da graça. Calculando o final da 69ª semana, nós estávamos no início, lembra? Da reedificação dos muros do Templo de Jerusalém. Então, nós estávamos no início da 69ª semana. Agora nós vamos calcular o final de quê? Da 69ª semana, que vai de março, aproximadamente de março 445 a.C., que equivale a 476 anos, e até março de 32 anos depois de Cristo. Final da 69ª semana. Quando nós chegarmos na 70ª, vai abrir um leque de entendimento na tua mente que você vai compreender melhor. Eu sei que pode ser um pouco difícil, pode ser um pouco complicado até aqui, mas na 70ª, a tua mente vai se abrir para um entendimento muito maior do que você está tendo agora, certo? Essa data em que Jesus entra em Jerusalém, que é o final, né, no ano de 32 depois de Cristo, é a data em que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado rei, tá? Está registrado. Vai anotando aí direitinho para você pesquisar, tá bom? Para que você possa memorizar. Lucas, capítulo 19, os versículos 28 ao 42, tá? Março de 32, depois de Cristo, dar-se-á a finalização da 69ª semana, em que o profeta Daniel está descrevendo no seu livro, no capítulo 9, tá certo? Aonde se dá também a crucificação de Jesus Cristo. A entrada dele, triunfal, né? Ele passa pela porta das ovelhas, que cruza o muro de Jerusalém, né? Com um jumento, e a entrada dele triunfal, o plano profético se cumpre da parte do Pai, e ele vai para a crucificação, tá? Posteriormente, nessa crucificação é o final. Eu tenho certeza que agora você está começando a entender. É o final da 69ª semana. Jesus morre para nossa salvação. Eu não gosto muito de utilizar esse termo, não, morre. Porque se você observar atentamente na cruz, ele não morreu. Se você observar, Jesus ele clama ao Pai e fala assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque na verdade a morte não tem domínio sobre Jesus. Quem tem domínio sobre a morte, o inferno, que tem a chave do inferno e da morte, é Jesus. Então a morte não pode vencer ele, não pode combater. Simplesmente ele foi à cruz, tá? Para que se cumprisse o plano profético, a vontade do Pai na vinda dele aqui na terra,
para cumprir esse desejo do Pai. Porque na verdade, se ele não quisesse ser crucificado, ele não seria. Bastasse uma ordem, toda aquela potestade caía por terra e acabou. Mas tinha que se cumprir, ele tinha que derramar o sangue, né? Tinha que acontecer aquele plano profético na cruz, para que a salvação chegasse até você, para que o perdão dos pecados chegasse até você, enfim, a salvação viesse até a raça humana. É um plano profético da parte de Deus. Prosseguindo, finalização da 69ª semana. Isaías 53, capítulo 53, versículo 8, ele fala assim, ó, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vinda? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e ele foi atingido. Isaías 53, 8, aqui se cumpre a palavra profética, através do profeta messiânico, por nome Isaías. Aqui ele está relatando 700 anos antes de Cristo, antes do acontecimento, antes da finalização da 69ª semana, o profeta Isaías, já usado por Deus, só 700 anos antes, ele já estava profetizando, já tinha uma palavra profética sobre o livro dele, sobre a vida do profeta Isaías. A semana que falta para se cumprir é essa que eu quero que você entenda. Esse que é o objetivo principal. A semana que falta para se cumprir é qual? A 70ª semana, que é a última. Então, na verdade, a 70ª, que nada mais é, as 70 semanas, ela parou na 69ª. A 69ª se cumpriu até o final, quando Jesus foi assunto aos céus. Parou. Ali parou. Essa palavra profética das semanas, das 70 semanas, para na finalização da 69ª semana, no cumprimento de Jesus sendo assunto aos céus, né? Ele voltou para os céus, para a destra de Deus. Ali para, até hoje, está parado. Nessa paralisação, que eu quero que você entenda com base bíblica o que está acontecendo para o teu conhecimento. Vamos pesquisar? Vamos lá. A quantidade de anos da 70ª semana são 7. Se você multiplicar 7 vezes 1, você vai encontrar o quê? Nessa última semana. 7 anos. Quais são esse período de 7 anos bíblicos e profético? Não é o nosso calendário. Bíblico, profético. Você vai encontrar o quê? A quantidade de dias da 70ª semana, que é 7 vezes 360, você vai encontrar uma igualdade aqui com 2.520 dias, divididos em 2 períodos. É isso que eu quero que você entenda. Parou na 69ª semana. Então, na verdade, no plano profético, está somente aguardando um ato profético acontecer com Israel. É nisso que você precisa entender. Todo plano profético hoje, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, ele está voltado para Israel. Quando você ouve as pessoas falar, Jesus está voltando, Jesus está a caminho, se prepara, vigia, se conserta, se santifica, se converte, aceita Jesus. As pessoas não sempre falam isso, e a gente está ouvindo isso falar anos e anos e anos. Só que, verdadeiramente, ele está às portas. Agora sim ele está às portas, porque já se cumpriu a 69ª semana, parou, nós estamos esperando cumprir somente essa última, que é a 70ª semana, que são os 7 anos. Esse período é chamado período da grande tribulação, que o profeta Daniel descreve lá no finalzinho, naquele texto que nós lemos no início, tá bom? Naquele capítulo 9, o texto no final ele não fala, né, dos 7 anos, do final. Então, é agora que nós vamos tocar nesse assunto. Preste bem atenção. Esses 7 anos, na verdade, é um período conhecido como a grande tribulação. Pela Bíblia, sabemos a duração, mas nada a data da volta de Jesus. Na verdade, Jesus ele não predestinou a sua volta. Ele deixou, assim, vamos dizer assim, sombras, né, para você analisar, para você conferir, né, alguns sinais. Ele deixou alguns sinais que, quando acontecessem esses sinais,
a volta dele estaria próxima, e uma delas é essa 70 semanas de Daniel, tá certo? Eu tenho alguns textos aqui, e eu vou deixar no blog, e eu vou aqui acelerar para que nós possamos concluir melhor, com mais assim entendimento, para não embaralhar a tua mente. Vamos lá. Corresponde à última semana de Daniel, a 70ª semana, ou seja, um período de 7 anos. É dividido em 2 períodos de 3 anos e meio, sendo o primeiro chamado de tribulação e o segundo chamado de grande tribulação. As maiores guerras, sofrimentos, piores, mas também o período todo é chamado de grande tribulação. Outros nomes que a Bíblia descreve para a 70ª semana de Daniel, que ainda não aconteceu, tá? Ele também se refere à Bíblia como o dia da vingança do nosso Deus, o tempo da angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia do Senhor, aquele dia, o grande dia, dia da ira e a ira vindoura. A Bíblia também se refere e menciona com esses termos que eu acabei de falar para você. Então, o final da 70ª semana, que está em Mateus 25, capítulo 13, que é a volta de Jesus, tá certo? Antes de eu falar da volta de Jesus, eu quero aqui fazer uma aplicação, uma observação. Esse final da 70ª semana, ela vai ativar a 70ª, ela vai ser ativada quando o anticristo fizer um tratado com Israel, fizer um pacto com Israel. Quando você observar todas as nações circunvizinhas de Israel, tá? Que ele tem muitos inimigos, começar a ter paz, ter aliança e fazerem tratados, esse é o sinal, tá bom? Então você fique atento nos noticiários, na reportagem, quando você começar a observar as nações circunvizinhas de Israel, você já vai para o plano profético. Opa, já está começando a acontecer. Então, já vai estar próximo do anticristo fazer um tratado com Israel, fazer um pacto com Israel de uma falsa paz, de uma falsa aliança, aonde dá início a última semana, aonde dá início a 70ª semana, um período de 7 anos, denominado, a grande tribulação, tá bom? Que vai ser dividido em 2 períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, tá bom? Eu quero que você entenda aqui Mateus 24, versículo 30 e 31, que diz assim, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com risco clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Preste bem atenção, isso aqui não é o início da 70ª semana, esse aqui é o fim da 70ª semana. Por que eu estou ressaltando? Deixa aqui no meu rascunho, ó, é a segunda fase da vinda de Cristo. A primeira é no arrebatamento, e se dará nos ares, e só a igreja verá. Jesus não pisa na terra. Então você precisa entender que a igreja, os salvos, não participarão da grande tribulação, tá? No início da 70ª semana, só os salvos que estão com o Espírito Santo se converteram, ouvirão e verão esse chamado que será o soar de uma trombeta. Aí a igreja será arrebatada da terra, não passará pelo período da grande tribulação. Esse versículo que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus 24, versículos 30 e 31, é o final, porque o final, aí sim, Jesus se manifestará para todas as nações, tribos, povos, enfim, para o planeta inteiro, tá certo? Eu faço questão de detalhar isso aí, que eu vejo muita gente se complicando, sabe? Se perdendo nesse raciocínio escatológico. Então, esse versículo aqui não é o arrebatamento da igreja,
é o final da 70ª semana, o início da grande tribulação. A igreja é arrebatada e nós não passaremos pela grande tribulação. Quem passará, missionário? O ímpio, que não aceitou a Jesus, o desviado, que rompeu a aliança com Jesus, ficará. Ainda terá tempo nesses 3 anos e meio, terá tempo para ser resgatado, ser salvo. Só que o anticristo, depois de 3 anos e meio, ele vai manifestar, ele vai arrancar a máscara dele, vamos dizer assim, vai demonstrar quem verdadeiramente ele é, ele vai dominar tudo, e a Bíblia diz que aquele que pronunciar o nome de Jesus será morto, tá certo? Então, aí paira a questão, se em tempo da graça, com o Espírito Santo sobre a terra e a igreja, a pessoa não está conseguindo se firmar com Jesus, dirá na grande tribulação, onde o anticristo estará dominando e reinando a terra. É profético, infelizmente é real, é uma realidade, é verdadeiro. O anticristo não é dono, mas é necessário que aconteça para que se cumpra a palavra profética, a palavra da profecia, tá bom? Os acontecimentos nesse período: a manifestação física e pessoal de Jesus acompanhado de seus santos e anjos, Mateus 24, 30 e 31. Todo olho verá, Mateus 24, 30, Atos 1, 11, tá? Defenderá Israel das nações inimigas, Zacarias 12, 9. A destruição do anticristo e do falso profeta, Apocalipse 19, 20. Os judeus aceitarão Jesus como Messias, porque até hoje eles não aceitam. Para eles ainda estão no Pentateuco, na lei, tá bom? Na lei dos patriarcas, na lei de Moisés, e ainda estão aguardando Jesus voltar. Por isso que o anticristo vai fazer pacto com Israel, porque os judeus pensarão que é Jesus, que eles não creem que esse Jesus que veio. Para eles, esse Jesus é um simples profeta, como João, como Elias, como outros profetas da Bíblia. Lá eles não creram ainda nisso, eles não estão vivendo o Antigo Testamento, eles não aceitam a Torá, o tempo da graça. A Bíblia deles é só a Torá, o Antigo Testamento, não o tempo da graça, porque eles não creem em Jesus. Tanto é que não tem cruz lá em Israel, tá bom? Porque eles não creem no Senhor Jesus, essa vinda dele. Crê como profeta, como os outros profetas, tá bom? Então vamos prosseguir aqui. Os judeus aceitarão Jesus como o Messias, Romanos 12, 11, 25 ao 27, Zacarias 12, 10. Você pode conferir. O julgamento das nações, Mateus 25, de 31 ao 34. Satanás é aprisionado, Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 3. E implantação do milênio, Apocalipse, capítulo 20, e os versículos de 4 a 6. Os acontecimentos, é importante eu frisar isso. Surgimento do anticristo e do falso profeta no mundo, aliança de 7 anos do anticristo com Israel, os juízos do céu sobre os 7 selos de Apocalipse 6, as 2 testemunhas e a sua missão nos 3 anos e meio, tá? Os 140 mil judeus salvos em Israel, o anticristo no bloco de 10 nações, o bloco de nações do norte, Gog e Magog, a batalha de Gog e Magog, a falsa igreja mundial, a pregação do evangelho do reino, Gog e Magog invade Israel, o anticristo romperá a sua aliança com Israel, igreja falsa mundial destruída pelo anticristo, os judeus serão martirizados, juízo sobre a terra sobre as 7 trombetas, israelitas fiéis fugirão para os montes, juízos sobre a terra sobre as 7 taças, a quase destruição de Israel, Armagedon. Hoje, nesse lugar existe um lugar que é o Vale do Meguido. Lá eu estive nesse lugar, lá não pode construir casa nenhuma. É um vale enorme, que vai ter a grande guerra, a batalha do Armagedon, Gog e Magog. Então lá não pode, interessante, lá não pode construir casa nenhuma, porque está preparado para essa batalha que a Bíblia descreve, tá certo? Aí fala também sobre a volta de Jesus em glória e eventos geofísicos, tá bom? Julgamento das nações viventes, a derrota do anticristo e do falso profeta, o remanescente judaico, Satanás é aprisionado, tá bom? Eu quero fechar aqui esse nosso bloco de interpretação bíblica pela ramificação escatológica com o texto de 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, versículo 6, que diz assim: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Eu quero aqui compartilhar contigo essa epístola de Tessalonicense. Por quê? Porque é bastante interessante, ela tem a ver com a escatologia. Porque, na verdade, aqui está dizendo que algo detém o anticristo. Ele não se manifestou ainda, tá? Isso são os adeptos dele, dessa maldade que você vê aí, são os adeptos. Ele não se manifestou ainda. Então, há algo que o detém. Aí você encontra algumas teorias de arqueólogos bíblicos, de teólogos, né? de bacharéis, né? Alguns supõem-se que é a igreja que ainda prende o anticristo. Outros supõem que é o Espírito Santo que prende a igreja, né? O Espírito Santo que prende o anticristo, né? Então, muitos deduzem algumas teorias, vamos dizer assim, mas na verdade a dedução mais aproximada para essa questão que prende o anticristo aqui nada mais é a palavra, porque é a palavra que diz: e agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então é a palavra que está decretando isso aqui. A palavra não está falando Espírito Santo, está falando igreja, não está falando mais nada. Ela está falando, é a palavra. Então é a palavra que está se cumprindo. Palavra que sai da boca de Deus, que não volta vazia. A palavra poderosa, profética, escatológica, que está prendendo ainda o anticristo. Olha, o desejo do meu coração, tá? É que essa videoaula tenha sido bastante proveitosa para você. Que você tenha aprendido, que você tenha absorvido os ensinamentos. Pesquise mais sobre isso para que você possa entender melhor e ter argumentos para que você possa dialogar com outras pessoas. Que a sua verbalização seja uma verbalização sábia, na direção do Espírito Santo e com conhecimento através da palavra de Deus. Tá? Eu lhe convido para você se inscrever em nosso canal. Como eu tenho prometido, toda sexta-feira eu deixo um vídeo novo, eu posto um vídeo novo, um novo tema para você. Você inscrito já recebe diretamente no teu canal. Se você gostou dessa videoaula, coloque aí, clique em gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário, tá certo? Porque você vai ajudar muito esse canal de interpretações bíblicas. E eu criei aqui um novo canal de oração. O nome do canal é Orando com Jesus. Vai lá, visite o nosso canal. É para lhe auxiliar em oração, para te ajudar com campanha através da Bíblia. E eu oro junto contigo com campanha nesse canal. E se assim o nosso Deus nos permitir, estaremos em uma nova videoaula em nome